Olá, meus amigos. Diga para mim, afinal de contas, é ou não é possível reequilibrar os preços que foram registrados numa ata de registro de preço? O nosso vídeo é sobre isso. Eu quero definir com você se é possível ou não reequilibrar uma ata de registro de preço. Vejam, não é reajuste. Reajuste, a recomposição da expressão econômica, não é isso. Nós estamos falando daquela área extraordinária, daqueles eventos futuros, imprevisíveis e incontroláveis que incidem sobre os custos contratuais, e que podem aumentar os custos ou diminuir os custos. Nós estamos falando da possibilidade prevista lá no artigo 65 da Lei de Licitações, que é realizar aí a recomposição dos custos do equilíbrio econômico-financeiro do nosso contrato. Bom, para responder essa pergunta, nós temos que primeiro começar a analisar a legislação e depois perguntar quem é você dentro da administração pública, se você é estadual, se você é municipal ou se você é um órgão federal. Acompanhe comigo o que diz a Constituição Federal sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vejam na tela. O inciso 21 do artigo 37 diz lá: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Essa é a parte importante. Mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Muito bem. E aí, nós temos lá em 93 a Lei de Licitações, que vai dizer no nosso artigo 65. Vejam comigo na tela. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 2º, por acordo das partes, a linha D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando, aí a parte importante, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária e extracontratual. E aí mais à frente, ainda na tela, parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes, aí vem a parte importante, para mais ou para menos, conforme o caso. Volta aqui comigo. Bom, então a Constituição prevê o equilíbrio de custos, e a Lei de Licitações também, antes da gente entrar em registro de preço. O que significa isso? Significa que se aumentar o meu custo para a execução do contrato, este aumento em reais será repassado para o valor do contrato. Então, se eu tive um aumento de uma alíquota tributária, de um custo de um insumo, do preço do aço, por exemplo, dentro de um equipamento, a variação do dólar, e aí a gente tem que discutir se é uma variação previsível, porque o STJ já disse que a variação previsível não configura motivo para reequilíbrio, só aqueles picos, fora do previsível, Então o dólar, normalmente, vamos pegar aqui um exemplo, varia de 3,10 a 2,95, para mais, para menos. E aí, de repente, o dólar vai para R$6, como é a situação aqui do momento em que estamos gravando, vai para R$6, Muito bem, ninguém previa. Então, essa alteração, mesmo que eu prevendo lá uma alteração natural da taxa de câmbio, ela não era dessa magnitude, e, portanto, aí sim passa a ter direito ao reequilíbrio. Mas o importante aqui é a gente entender que a Constituição Federal, ela permite o reequilíbrio, a manutenção deste equilíbrio entre custos, e a Lei de Licitações também permite. E vejam, esse equilíbrio de custo, ele se dá para mais e para menos. Então vamos imaginar que há uma redução de alíquota e o custo tributário da execução do meu contrato fica mais barato. A administração pode reduzir o valor do contrato para retirar no exato valor em reais aquela economia, vamos chamar assim, que o contratado
acabou obtendo com a redução da alíquota. Então, o reequilíbrio econômico-financeiro, ele vai para cima e vai para baixo. Se você quiser saber mais sobre reequilíbrio econômico-financeiro, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, vou colocar aqui em cima o atalho para vocês, explicando como se dá, como é que se comprova, porque não é o objeto desse vídeo, né? Aqui nós queremos saber se é possível eu reequilibrar a ata de registro de preço. E aí vamos em frente. E por que vem essa dúvida? É possível ou não reequilibrar? Porque a nova regulamentação federal do registro de preços, o decreto 78/92, ele traz lá no artigo 17, 18 e 19 algumas disposições que criam a dúvida. Se nós formos ler o artigo 17, nós vamos perceber que é possível o reequilíbrio. E aí, a ideia, né, a interpretação que se faz da leitura é que é possível no mesmo formato previsto para os contratos, na Lei de Licitações e na Constituição Federal. Acompanhe comigo na tela o artigo 17 do decreto 78/92, que regulamenta o registro de preços para a União Federal. Artigo 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na linha D, inciso 2º do caput do artigo 65 da Lei de Licitações, que nós acabamos de ver. O artigo 17, então, volta comigo. O artigo 17, então, é muito claro em falar em elevação e redução, né? Então, eu permito o reequilíbrio para cima e para baixo. O problema vem no artigo 19, na verdade no 18 e no 19. Acompanhe comigo na tela, vamos ler. Artigo 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados no mercado, né? Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido sem aplicação de penalidade. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. Então vem aqui. O preço registrado está maior que o preço de mercado, né? Então eu tenho lá registrado R$100 e eu tenho 80 no mercado. Como é que eu sei que eu tenho 80 no mercado? Porque eu fiz pesquisa de mercado, né? E aí eu falo, fornecedor registrado, reduza para 80. Para fornecer para a administração. Ele pode se recusar. Se ele se recusar, eu vou afastar, vou eventualmente verificar um cadastro reserva, se há um cadastro reserva, se não, eu vou para o mercado e faço a licitação nos termos normais da Lei de Licitações. Essa é a hipótese. Preço registrado maior que preço de mercado. Agora vejam na tela comigo o que acontece quando é o inverso, quando o mercado está mais alto que o preço registrado. Acompanhe comigo o artigo 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. Muito bem, vem comigo. Olha só, o grande problema do artigo 19, não é o parágrafo único. Porque ele diz o seguinte: o preço de mercado está mais alto que o preço registrado, né? Eu vou solicitar o fornecimento e aí a empresa registrada vai dizer, olha, mas o mercado está mais alto, eu quero receber com esse valor a mais, eu quero reequilibrar o meu contrato. O que diz a minha ata? O que diz o artigo 19? Que não, eu vou afastar, se ele não quiser fornecer pelo preço original registrado, eu vou convocar o cadastro de reserva eventualmente que eu tenha, para verificar se eles querem fornecer pelo preço ali daquele vencedor, daquele registrado inicialmente, né? E se eu não tiver êxito, o parágrafo único me recomenda, me determina que eu faça a revogação da ata de registro de preços e parta aí para a contratação nos moldes mais vantajosos para a administração. Notem comigo um problema prático. Aconteceu conosco agora com vários clientes por conta da época de Covid. Notem comigo. Imaginem só que eu tenho um registro de preço, em que o preço registrado é de R$10 a unidade.
E esse preço, diante da pandemia, diante da falta de abastecimento, né, já não é possível mais ser executado. O fornecedor, né, o registrado, já comprou materiais, já comprou insumos, já teve a despesa, né, em custos mais elevados. E hoje, para ele só repassar esse custo, que é o exato conceito de reequilíbrio, para a administração, ele não pode mais vender a 10, ele tem que vender a 15. A administração, né, se apegando, e estamos pensando que é um órgão federal, se apegando ao parágrafo único do artigo 19 do decreto 7892, diz não, eu não posso deferir o reequilíbrio, porque o artigo 17 fala para cima e para baixo, o artigo 18 explica como eu faço quando é para reequilibrar para baixo o preço, mas o artigo 19 não diz que eu posso pagar mais caro, diz que se você não aceitar executar pelo valor que está registrado, eu tenho que tentar com o cadastro reserva, e se eu não conseguir, eu tenho que ir, né, para a revogação da licitação, da registro de preço, e aí então eu vou para a licitação comum, eu não posso te pagar mais caro. E aí o que ele faz? Com base em decisões do Tribunal de Contas da União, que permite a existência de 2 processos licitatórios ao mesmo tempo, né, desde que eu tenha ali um cronograma de execução dos contratos decorrentes sem uma acumulação, ele lança uma nova licitação. Então eu tinha 10, pedi para elevar a 15, o órgão público não deixou e fez uma licitação. E o resultado da licitação é o preço de R$20. Como fica a administração? Ela tinha 10, que era inexequível, foi pedido reequilíbrio para 15, ela indeferiu e agora ela tem 20 na licitação. Ela pode, né, homologar esse preço e contratar por 20, considerando que o registrado, original falou que por 15 ele conseguiria executar? Esse é um problema prático que tem acontecido nos dias atuais. Como sair disso? A orientação que a jurisprudência, a doutrina tem passado, e o professor traz para vocês, é não rescindam, não revoguem esse registro de preço antes de ter, né, o resultado da licitação. Porque pode ser, como no nosso exemplo, que o resultado da licitação fique maior que o reequilíbrio pleiteado. E aí então você teria uma justificativa, princípio da economicidade, princípio constitucional, princípio da economicidade, também previsto na lei de licitações, para dizer não vou homologar, não vou contratar desta licitação e vou reequilibrar o preço. Nós vamos ler daqui a pouquinho a jurisprudência emitida após a vigência, o início da vigência do decreto 7892, reconhecendo que o artigo 19, no seu parágrafo único, ultrapassou o seu poder regulamentar e criou disciplina que contraria não só a lei de licitações, como a própria Constituição Federal. A jurisprudência hoje, entendendo que o correto é a aplicabilidade do caput do artigo 17, que é permitir nas atas de registro de preço o reequilíbrio para mais ou para menos. Vejam na tela comigo uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Administrativo, licitação, pregão eletrônico, registro de preços, teoria da imprevisão, variação cambial, liberação do compromisso assumido pelo licitante sem ônus, possibilidade. Comprovada a extraordinariedade da variação cambial e sua repercussão inequívoca na relação contratual estabelecida entre as partes, é possível a aplicação da teoria da imprevisão para o fim de restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes. E aí o professor foi lá no voto, né, do relator e vejam o que o relator diz, acompanhem na tela. Para tanto, exige-se em suma o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: A. Elevação dos encargos do particular. B. Ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta. Neste caso, por se tratar de sistema de registro de preços, a assinatura da ata de registro de preços. C. Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa. E D. Imprevisibilidade da ocorrência do evento. E aí vem uma nova nota jurisprudencial, né? E aí está lá. Estabelecidas tais premissas, tem-se que, no caso em concreto, restaram preenchidos os requisitos para se admitir que a variação cambial ocorrida no período dos fatos narrados tenha repercutido em desequilíbrio desproporcional e inesperado a relação outrora estabelecida entre o autor e a administração. Volta comigo. E aí, então, né, nós temos a possibilidade de pagar, de realizar um reequilíbrio econômico-financeiro para mais. Vejam, se você for fazer a interpretação literal do artigo 19, não há o que se falar, eu não posso reequilibrar para mais, né? E aí então eu vou ter que revogar meu registro de preços e fazer uma licitação comum. Agora, a
jurisprudência, né, de peso, né, recomendando que não se faça isso de forma estanque, de forma tão literal, e que se analise o conjunto fático. Ou seja, foi pedido um reequilíbrio para mais. Você convocou as demais empresas cadastradas como cadastro de reserva. Elas não quiseram manter o preço do vencedor, ou seja, defasado, no nosso exemplo a R$10, né? Todos disseram, não dá para executar por 10. Você vai e faz a licitação, sem revogar o registro de preço. Você vai e faz a licitação. Chega num valor superior ao valor que foi pleiteado a título de reequilíbrio. Nesse caso, você então, com base no princípio da economicidade, princípio da supremacia do interesse público, não é? Até da competitividade, porque você fez uma licitação, não é? Você então vai afastar a aplicação do resultado da licitação e vai deferir o reequilíbrio econômico financeiro. Jurisprudência há para isso. Agora, nós estamos falando de tudo isso para um órgão federal. Porque se o órgão for estadual, for municipal e não tiver uma legislação muito próxima ao que diz o artigo 19, no seu parágrafo único, a jurisprudência de forma maciça entende que se aplica o artigo 65, inciso 2º, a linha D da Lei de Licitações e que é possível, portanto, o reequilíbrio tranquilamente, né, da ata de juízo de preços para cima ou para baixo, para crescer o valor ou para reduzir o valor em decorrência de uma alteração superveniente, imprevisível e incontrolável dos custos da execução do contrato. Então, para responder a pergunta do começo do nosso vídeo, é ou não é possível reequilibrar a ata de registro de preços? A primeira pergunta que você tem que fazer é: 1. Quem eu sou? Eu aplico o 7892, o decreto regulamentador federal, ou eu não aplico? Se eu não aplicar, vou verificar se existe uma norma específica do meu ente federativo, do meu município, do meu estado, criando um impedimento igual cria o artigo 19 em seu parágrafo único. Se não existir, eu aplico a regra geral, já consolidada pela jurisprudência, artigo 65, inciso 2º, a linha D, e faço meu equilíbrio tranquilamente. Se eu for um órgão federal, aí muda de figura. Aí eu tenho que verificar qual é o pedido de reequilíbrio, quantificar esse reequilíbrio, verificar o quanto seria devido desse reequilíbrio, realizar a consulta para o cadastro, o cadastro reserva, para verificar se eventuais cadastros de reserva aceitariam executar pelo preço defasado, no nosso exemplo R$10. Se alguém aceitar, ele que vai fornecer. Não é? Se ninguém aceitar, aí sim, antes de revogar a licitação, fazer a licitação, chegar no resultado e verificar. Bom, o resultado da licitação é maior ou menor do que o reequilíbrio que eu ainda não deferi. Se for menor, eu afasto o reequilíbrio, não defiro o reequilíbrio e contrato pela licitação. Se for maior, com base no princípio da economicidade, da supremacia do interesse público, né, eu afasto a licitação e defiro o reequilíbrio econômico financeiro. Eu acho que mais claro que isso não dá, não é? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou deste vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aí, ativar o sininho. É muito importante para mim, né, que estou fazendo esse vídeo para você, para eu saber que tá te agradando, que tá te ajudando, né? É muito importante para o YouTube saber com o seu joinha, né, que você gostou desse vídeo e que esse vídeo é relevante. Ele vai ser distribuído para mais órgãos públicos, para mais licitantes, para mais interessados, né? E a inscrição no nosso canal também é importante para divulgar o canal e para que você receba os avisos dos nossos novos vídeos. Toda semana tem um vídeo novo. E aqui no meu Instagram, eu todo dia deixo uma dica esperta sobre licitações e contratos administrativos. Não deixe de seguir. Você ainda também vai encontrar na descrição desse vídeo as formas de me encontrar. Nós temos lá o nosso Instagram, nós temos o canal do YouTube, mas nós também temos algo importantíssimo, que é um canal no WhatsApp para mentoria gratuita. Você se inscreve nesse canal e você tendo uma dúvida no seu cotidiano, no seu dia a dia, você coloca no canal, coloca lá no grupo do WhatsApp e eu vou te responder de forma sucinta, tentando te ajudar rapidamente. Mais uma vez, eu sou o professor Ricardo Ribas e eu agradeço a sua audiência e a sua participação. Um abraço, até o próximo vídeo.